Nesta semana vamos visitar o Voldemort na cozinha e saber se o pai é mesmo tirano ou é só um pouco inseguro. Olá, tudo bem? Este é mais um episódio do podcast Filmes. Hoje é 24 de janeiro de 2023 e está ainda mais frio do que na semana passada. É incrível. Tenho as mãos geladas e nem quero imaginar a conta do gás. Mas pronto. Em relação à semana passada, não sei se vos aconteceu mesmo, mas na semana passada fiquei bastante surpreendido com o sucesso e sobretudo com o alcance que o Last of Us está a ter. Não estava mesmo à espera. De um momento para o outro tivemos companhias de seguros e supermercados a fazerem referência à série nas redes sociais. Tive pessoas a virem perguntar sobre a série, pessoas com quem nunca imaginei alguma vez vir a falar sobre o Last of Us e que não estão minimamente interessadas em videojogos. E é uma sensação estranha, sabem? Temos aquelas pessoas com quem costumamos falar sobre tudo, não é? Sobre filmes, música e jogos. Depois temos aquelas com quem só falamos de algumas coisas mais específicas. Tenho muita gente com quem só falo de filmes, por exemplo, outras com quem só falo de música. E é sempre estranho quando há uma sobreposição, quando começo a falar de jogos com pessoas que nunca mostraram qualquer interesse sobre o assunto. É interessante. E é um bom sinal quando isto acontece, pelo menos para quem fez a série. É sinal que aquela estratégia está a resultar e que estão de facto a conseguir alargar o público, que estão a fazer chegar as suas propriedades intelectuais a mais pessoas. É uma boa cena para eles. Claro, eu sou apenas um mísero consumidor dos seus conteúdos, não ganho nada com isso, para além de bom entretenimento, obviamente. Em todo caso, esta semana não vou voltar a falar sobre a série, agora só mesmo no final, mas se quiserem, há um podcast muito porreiro chamado Isto Não É Um Jogo, que se dedica a falar exclusivamente de adaptações de videojogos ao cinema e que está a fazer um acompanhamento semanal de todos os episódios da série. Por isso, se quiserem um acompanhamento mais individual de cada episódio e mais extenso também, passem por lá, procurem por Isto Não É Um Jogo no Spotify ou assim e ouçam que é malta fixe e que sabe do que está a falar. Hoje também ficámos a conhecer os nomeados para os Oscars e não vou falar sobre isso porque ainda não sei. Estou a gravar isto na segunda-feira, no dia anterior, por isso talvez fale para a semana, mas provavelmente não devo falar. Acho que para a semana já ninguém se deve lembrar disso. Mas pronto, indo ao que interessa, esta semana foi um pouco mais calminha, mas mesmo assim ainda consegui ver algumas coisas. Ainda não foi desta e fiquei sem conteúdo para o podcast. Um dia isso vai acontecer, mas felizmente ainda não foi desta. Quando isso acontecer, logo arranjo uma alternativa. Esta semana consegui ver finalmente o Menu, um dos filmes sensação do ano passado, que chegou recentemente à Disney+. É realizado por um tal de Mark Mylod, um realizador sobretudo habituado a realizar para televisão. Realizou episódios para o Succession, por exemplo, para o Shameless, para o Game of Thrones, Once Upon a Time. Fez apenas 2 ou 3 filmes antes deste, e um deles foi o filme do Ali G, lá bem no início dos anos 2000, em 2002. Ou seja, não é propriamente uma jovem promessa, já anda por cá há muitos anos, mas é também a prova de que nunca é tarde para nos surpreender. E este Menu é um belo exemplo disso. É um daqueles filmes que parece que foi feito para mim. Tem tudo aquilo que eu aprecio num filme. Tem um elenco incrível, tem um conceito intrigante que nos prende logo desde o início, que ficamos sempre com vontade de saber onde é que isto vai parar. O Ralph Fiennes está incrível, como sempre. Ele é um especialista em transmitir aquela sensação de ameaça constante, de alguém que não sabemos se está a ser simpático ou se nos vai cortar a cabeça no segundo seguinte. É um ator que raramente falha, um ator incrível. Eu sou um grande fã do Ralph Fiennes e ele aqui está muito bem. Este é um daqueles filmes que não precisa de um grande espalhafato visual para contar o que tem a contar de forma bastante eficaz.
tem uma realização muito segura, muito resolvida. Mexe-se com bastante destreza naqueles cenários, passa-se tudo em 2 ou 3 cenários e não precisa de mais. E é um filme bastante peculiar, consegue ter muita piada, tem um humor negro muito cativante, ou pelo menos a mim cativa muito. Mas se calhar é melhor começar pelo início, então. O Menu conta-nos a história de um dos melhores chefes de cozinha do mundo, que é a personagem do Ralph Fiennes, que resolve convidar um grupo de pessoas restrito, mas relativamente variado, para um jantar especial. Temos um ator, um crítico gastronómico, um homem de negócios, tudo uma malta aparentemente aleatória, que é então convidada para uma refeição muito exclusiva numa ilha remota, onde só se consegue aceder de barco. E escusado será dizer que a refeição vai ser bastante intensa, não é? Vi este filme sem saber nada sobre ele, não tinha visto nada, não tinha lido nada. eh, Quer dizer, por acaso passei por uma crítica, eu nem devia falar sobre isso, porque eu nem gosto de criticar este género de coisas, mas passei por uma crítica cujo título era "O menu não é tão bom como as pessoas acham que é". E eu achei aquilo tão despropositado. E ainda por cima era num órgão de comunicação social. Acho que aquilo era um órgão de comunicação social, pelo menos não era um blog, nem nada do género. E se já não estava a pensar ler para evitar estragar surpresas, então com esse título é que não li de certeza. Se o melhor que alguém tem a dizer sobre um filme, e ao puxar isso para o título assumo que resume a grande parte da sua argumentação, está relacionado com aquilo que os outros acham que o filme é, ou seja, com o fator que é externo ao filme e que não tem nada a ver com o filme em si, então se calhar o que essa pessoa tem a dizer sobre o filme talvez não seja assim tão interessante, não é? Eh, ou então sou só eu que estou a embirrar, também pode ser, mas achei aquilo tão... Nem sei. Pronto, não importa. Em todo caso, onde é que eu ia? Fui para este filme sem saber nada sobre ele e ainda bem que foi assim, basicamente. Acho que podemos dizer que é uma comédia negra ou uma comédia de terror, algo do género. É definitivamente uma comédia. Reza a história que os atores improvisaram uma grande parte do filme e acho que isso contribuiu para dar alguma daquela excentricidade que o filme tem. Também podemos dizer que é uma sátira, aliás, é obviamente uma sátira, não apenas à indústria da comida, o que é óbvio, mas a todas as indústrias culturais e desportivas até, essencialmente a tudo o que nasce de uma paixão. Podemos falar de cinema, podemos falar de música, podemos falar da pintura, essencialmente de todos os talentos que podem ser integrados numa indústria que os transforma em produtos, digamos assim. Cada uma daquelas personagens que significam algo específico naquele contexto podem ser transpostas sem grande dificuldade para outros contextos. Consegue também ter alguns conceitos e ideias interessantes. A certo ponto o chefe faz uma distinção entre os que dão e os que retiram, os givers e os takers, ou seja, aqueles que utilizam a sua arte para fornecer um serviço e os que recebem e se apropriam desse serviço. Podemos facilmente identificar aqui os produtores, se quisermos, os grandes estúdios, os executivos e até mesmo aqueles grupos de fãs fundamentalistas e aquelas guerras de redes sociais em que os consumidores se acham no direito de dizer aos artistas o que eles devem criar e da forma como eles devem criar, e ai deles se fizerem algo que não agrada aos fãs. É uma reflexão interessante. Não é subtil, não é de todo subtil, mas é interessante. E é mais um filme peculiar em que podemos ver a Anya Taylor-Joy, que parece estar a especializar-se neste género de filmes e a pouco está a tornar-se numa das atrizes mais consistentes dos últimos tempos. Neste filme ela é no fundo o olhar do espectador, é os olhos do público, é aquele elemento dissonante no meio daquilo tudo que depois vai contribuir lá mais para a frente para que haja um conflito um pouco mais interessante. Também gostei muito da forma como este filme usa a comida para estruturar a narrativa e do próprio destaque que dá à comida, com os elementos gráficos que fazem lembrar a estética de alguns programas de culinária, com aquela letra serifada muito própria. É um excelente filme. Não me apanhou totalmente de surpresa porque já sabia que estava a ser falado, que era um dos filmes mais
interessantes do ano, mas felizmente, pelo menos para mim, funcionou. E isso é bom. E agora que está na Disney Plus, não podia recomendar mais. Não deixa de ser curioso ver este género de filmes na Disney Plus, não é? Mesmo que esteja inserido na... Como é que se chama aquilo? Na Star. Não sei se está, já não me lembro. Para mim aquilo é Disney Plus. Mas ver um filme destes associado à marca Disney é interessante e é bom que isso aconteça até. Outro filme que vi esta semana, e aqui é um pouco mais complicado, foi o Pai Tirano, aquele remake que saiu no ano passado e que chegou à HBO Max aqui há umas semanas, e lá está, foi complicado. Até porque o Pai Tirano é um dos meus filmes portugueses favoritos, da velha comédia portuguesa, digamos assim, e tinha alguma curiosidade em relação a este remake, mas também tinha alguns receios e que infelizmente confirmaram-se. Ao contrário dos outros remakes que saíram há uns anos, este não se passa nos nossos dias, ou seja, é um filme de época, passado nos anos 40, que conta essencialmente a mesma história do filme original, na mesma época do filme original, o que basicamente o torna inútil, porque acrescenta muito poucas coisas novas e aquilo que acrescenta não é especialmente interessante e, pior do que isso, nem sequer parece que pertence à mesma história. Só para terem mais ou menos uma noção, há uma personagem que a única coisa que faz é dizer como é que as coisas vão ser no futuro. E é isso. Sempre. Sempre que abre a boca é para dizer coisas do tipo: no futuro as mulheres vão usar calças. E toda a identidade daquela personagem anda à volta desta piada, que nem sequer é uma boa piada, que é provavelmente a piada mais básica que podes fazer num filme de época, que é remeter para o futuro. Não é? Ok, já percebemos, estamos no futuro a filmar um filme de época, é básico. E depois também mexeram em alguns diálogos que eu nem sequer consigo explicar muito bem o que é que fizeram. Nos diálogos mais conhecidos do filme, naquelas frases que são mais citadas pelas pessoas, parece que não era suficiente voltar a repetir esses diálogos e tiveram de os transformar numa coisa que nem sei bem o que é, nem consigo explicar muito bem o que é que fizeram, lá está, mas perderam completamente a essência, deixaram de fazer qualquer sentido naquele contexto. Transformaram-se numa espécie de referência completamente desprovida de qualquer alma. E depois tem o eterno problema dos filmes de época portugueses, que é o facto de não ter um grande orçamento e por isso tem de tentar filmar os exteriores de modo a esconder o cenário o melhor possível, para que não se veja que não estamos em 1940 e sim em 2021 ou 2022, ou lá quando é que filmaram o filme. É tudo corrido a planos apertados com pouca profundidade de campo. E isso dá um ar muito, muito barato ao filme. Não sei como é que podiam evitar isso, mas não correu muito bem, de facto. Tenho muita pena, sinceramente tenho muita pena de dizer isto, até porque os atores são porreiros, notava-se que estavam a dar o seu melhor, mas este filme é completamente inútil. É ainda mais inútil do que os outros remakes, que pelo menos tentavam adaptar a história, mal, mas tentaram. Aqui nem sequer sei o que é que eles pretendiam fazer com isto, não faz qualquer sentido a existência deste filme nestes moldes. E pronto. Acho que é isto. Esta semana não tenho muito mais para falar, infelizmente. Não tive muito tempo para ver coisas novas. Podia falar aqui sobre aquela série de animação, a Velma, que está a ser bastante polémica e que... Mas não vou falar. Vou esperar que acabe. Quero ver onde é que aquilo vai parar, já agora. Não gosto de falar das coisas a meio. Tenho receio de estar a ser injusto. Já vi séries que se redimiram nos últimos episódios, por isso vou esperar. Até porque provavelmente não vai ter outra temporada, por isso assim posso falar da série completa. Vou tomar um chazinho, que o Pai Tirano deixou-me um bocadinho agastado. Espero que tenham uma boa semana. Agasalhem-se mais uma vez.